AU 240, sei lá qual que é o número. E aí a pessoa está mentindo. Esses não são validados Se cientificamente. eu Mas, vou pesquisar no Google. Não, calma. eu escrevi errado, agora que eu percebi. Eu sou Cecília e esse é o canal Meu Cachorro e Eu. Como a gente já tinha conversado na live, então esse vídeo é para a gente começar a série de educação continuada. Então, pega o seu café, pega o seu chá, sua água, o que você quiser anotar, e aí a gente vai junto ler um artigo, entender, para quem não sabe ler artigo científico, né? Como é que a gente entende? Ah, é um artigo científico, mas ele é válido, não é? Então a gente vai junto construir esse entendimento e a gente vai falar também do artigo em si, que é sobre gatos. Vocês já devem ter visto, eu fiz a chamada, né? Das quase 300 expressões faciais dos gatos. E aí, apesar do canal chamar Meu Cachorro e Eu, a gente também fala de gato. Daí, não dá pra gente ver tudo hoje, tá? Então, para quem já tem um pouco mais de entendimento, para quem trabalha em ciência, esse vai ser bem basicão mesmo. Então, o que eu acredito que vai funcionar melhor é colocar nos comentários se vocês têm dúvidas, sugestões, de que artigos vocês gostariam de ver, que tema que vocês gostariam de ver, porque obviamente, né, senão vai ficar muito longo, muito pesado e o objetivo não é esse. O objetivo é a gente entender com um pouco mais de leveza como que é a ciência, que não é esse bicho de sete cabeças. E aí agora eu vou colocar para vocês o vídeo que eu já tinha postado lá no Instagram, me segue lá no Instagram também. Tem postagens que eu acabo fazendo mais curtinhas no dia a dia. E aqui no YouTube os vídeos são mais densos, tá? Tem mais informação, são mais longos. E aí eu vou postar aqui esse vídeo de como que a gente encontra. Ah, eu vi uma matéria, mas a matéria não fez o trabalho dela, não disse qual que é o artigo, não tem link. Então tá, vamos encontrar, vamos ver como é que é. E aí eu vou colocar agora e a gente vai ver Eu vou junto, tá mostrar bom? aqui para vocês como que a gente encontra um artigo científico a partir de uma matéria, tá? Você viu a matéria, né, dos gatos, tem aproximadamente 300 expressões faciais e você pode ter visto, nesse caso específico, né, já foi publicado na BBC News e em inglês e, ao mesmo tempo, também no Brasil. Mas vamos imaginar que você encontrou a do inglês mesmo. E aí você foi lá, copiou o texto, enfim, ou você lembra. Aqui embaixo já tá, mas é porque eu já tinha feito uma pesquisa antes, tá? Mas aí você vai lá e coloca BBC News, que é de onde você viu, o local, a matéria de onde você viu. Aí você lembra que tem gatos, tem 300, são diferentes. Different, ok? Expressões faciais. E aí você escreve aqui, essas são as palavras-chave para achar, você entra e aí tá aqui, tá? Você pode, de novo, né? Nesse caso específico, pode pesquisar em português, porque já está publicada a matéria na BBC News Brasil, mas também se tiver encontrado só em inglês, ou se tiver sido produzido só em inglês mesmo, se for no computador, você vai com o seu botão direito do mouse clicar em cima da matéria, da página, e vai pedir para traduzir. Aqui existe a possibilidade de traduzir, né? Então eu posso vir, deixa eu mostrar aqui quem tiver no celular. Então, nesses três pontinhos, na parte superior aqui da tela, né? E aí vai aparecer a opção traduzir. Eu não vou clicar aqui traduzir, por quê? Porque no caso do celular, ele vai traduzir só partes. Então, eu tenho que selecionar a parte. Ó, também tem aqui direto, tá? Então, eu seleciono a parte,
Deixa eu mostrar outra vez. Você mantém pressionado na palavra, aí você seleciona tudo e aí você pede para traduzir, aí ele vai abrir o Google Tradutor, tá? Eu não vou fazer isso agora porque eu não quero, tem foto, vai ser muita coisa para traduzir, vai ficar meio confusa a tela, tá? Então, o que que é importante? Você imagina, ou você sabe ler inglês, ou você já traduziu para o português, então o que é importante? Gatos, cerca de 300 expressões faciais. Tá, mas nenhum estudo vai dizer cerca de 300 expressões faciais. Normalmente, na matéria, vai ter especificado o número e aqui a gente encontra 276. Então, guarda essa informação. Ups, foi aqui. Outra informação que é importante, na maioria das matérias vai aparecer, é o nome do autor. Então, como você está lendo em inglês ou em português, está aí, é a Lauren Scott. Tá bom. Então, já encontramos as principais informações. Aí agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar aqui em Google, pode ser Scholar, ou pode ser, já está ali embaixo, vocês estão vendo, eu vou colocar o acadêmico, que ele vai procurar também, tá? Mas eu já vou logo no Scholar, a única diferença é que a página vai aparecer em inglês ou em português, tá? Tá acadêmico escrito estranho, porque como eu tô na Europa, ele tende a me apresentar em português lusitano, português europeu mesmo. Então tá, vamos lá procurar. Eu preciso, então, da informação gatos, aí vai ter que ser em inglês mesmo, você pode colocar no Google Tradutor. Eu preciso das 276, o quê? Expressões faciais, facial expressions, tá aqui, sugere inclusive. Bom, eu continuo aqui porque normalmente assim não funciona muito bem, tá? E o nome da autora, então, Lauren Scott. E aí, olha só, tá vendo? Eu tenho aqui Lauren Scott, normalmente apresenta aqui como L, né? O que importa é o sobrenome do autor, Scott. 2023, porque o artigo é de agora mesmo, e 276. Então, eu tenho aqui rostos felinos, revelando a função social da sinalização facial do gato doméstico. E aí eu venho aqui e abro. Clico em cima, tá? E aí, bom, deixa eu só ver aqui. Na versão do celular, é meio ruinzinho mesmo, mas é porque eu só tô conseguindo gravar aqui, eu não tô conseguindo gravar no computador a tela, tá? Vamos ver nesse link aqui. Agora sim, tá? Alguns artigos, eles são abertos, né? É gratuito, é gratuito, né? Outros a gente tem que pagar. Ou a gente paga diretamente do nosso bolso, e é bem caro, normalmente é em euro ou em dólar, ou a gente acessa pela instituição. A instituição, as melhores e mais completas são as instituições públicas, na maioria dos países do mundo, tá? Então, ciência é basicamente feita pelo poder público, pelo governo, tá? Não se enganem. Então, você, se for de uma universidade, você clica aqui e aí você coloca a sua universidade, tá? Se você não tiver uma universidade, né, você não é aluno, não é professor, não é pesquisador, enfim, dá uma olhada. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, esse não parece ser aberto. Deixa eu só terminar aqui. Ó, porque aqui tem um resumo, aí vem a introdução. Obviamente que a introdução não pode ser meio parágrafo. E tem três reticências aqui, né, os 3 pontos. Então, isso diz pra gente que realmente não é aberto, tá? Mas, enfim, existem outras opções
Quem quiser saber dessas opções, me manda uma mensagem, faz um comentário que eu explico como que faz. Aqui no vídeo eu não vou mostrar como que faz, porque aqui no celular realmente fica complicado. Mas existe um jeito mesmo, ele não sendo tão fácil de a gente acessar pelo celular, tá bom? Então tá, eu tô gravando esse vídeo para mostrar como que a gente encontra um artigo científico baseado numa matéria para ver na internet, tá bom? Aí agora pode surgir uma outra pergunta. Ah, mas eu vou pesquisar no Google. Não, calma. Não é no Google, aquele que a gente pesquisa no nosso dia a dia. É no Google Escola, ou em português, Google Acadêmico, dá no mesmo lugar, tá? É só clicar aí que ele vai te levar para o mesmo lugar, tá? E daí a gente tem que escrever Google Acadêmico. A dúvida para quem já tem um pouco mais de experiência é se pode pesquisar no PubMed, tem outras plataformas mais específicas. Hoje em dia dá na mesma. Eu vou falar sobre isso, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque, de novo, senão vai ficar muito pesado, mas é só para vocês entenderem que existe um fator importante que a gente precisa entender, que é a revista, onde que está sendo publicado. Então, onde que está sendo publicado é que, de fato, vai dizer para a gente se é bom ou se é ruim. Mas, hoje em dia, o Google acadêmico, não o Google geral, o PubMed, as pesquisas, elas geram basicamente os mesmos resultados. Dando continuidade, olha só. Então, a gente já achou o artigo aqui, aí a gente clica na hora que ele resolver ir, né? Daí eu já tenho acesso, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui eu vou usar para outra coisa. Pera aí. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu quero mostrar um outro detalhe para vocês. Tá bom. Então, olha, como a gente tinha visto no outro vídeo, o título, a autora que tinha aparecido na reportagem, o ano, então sim, é esse artigo aqui, e na busca que a gente fez lá no outro vídeo, estava lá 276, né? Vamos dar uma olhada o que eu estava falando para vocês. O que a gente precisa de fato entender é a qualidade dessa revista. Então eu selecionei aqui, agora eu vou jogar no Google normal mesmo e eu vou procurar fator de impacto. Mas, como eu disse para vocês, a maioria dos artigos bons, relevantes, na verdade, eles são publicados, independente do país onde eles foram feitos, eles são publicados em inglês, tá? Então, por mais que você não se sinta à vontade no começo com inglês, usa o Google Tradutor, que no basicão ele ajuda bastante. Então eu vou procurar aqui o fator de impacto da revista, que se chama Behavior Process. E aí o resultado é 1.3. Enfim, eu não vou explicar para vocês agora o que isso significa, mas é um fator que é interessante. A gente pode considerar ele, tá? Eu escrevi errado, agora que eu percebi. Tá, enfim, dá na mesma. Tá? 1.3 é um fator que começa a ser interessante, tá? Não é das melhores revistas, não, mas também não é uma revista... É uma revista que já tem um pouco de estrada, começou em 76, então é uma revista que a gente pode considerar uma certa relevância, tá? E aí, como eu tinha falado para vocês, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu tinha falado, né? Deixa eu voltar aqui, ó. No computador, a gente vem com um botão direito na página e aparece a opção aqui traduzir para o português. Como eu falei, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu não faço ideia da qualidade, mas enfim, vamos junto aqui. E aí, o que é interessante vocês fazerem? É dar uma olhada geral, assim, tem as partes aqui do artigo,
tá? Aí a gente vai... Eu realmente recomendo isso, porque principalmente no começo, às vezes assusta um pouco, né? Eu acho que na revista impressa tem 50 páginas, então assusta um pouco. Mas se vocês prestarem atenção, uma boa parte é tabela, a figura, aí tem lá no final, vamos acelerar aqui, deixa eu ver, tem a referência. E olha só o tanto que as referências estão ocupando, tá? Então, é só para você se familiarizar, não assustar, ver o tanto de foto que vai te ajudar, o tanto de gráfico e de tabela que vai te ajudar, tá? Certo. Aí a gente tem aqui as partes base, né, de uma revista. De uma revista não, desculpa, de um artigo. Em cada revista, às vezes, pode variar um pouco, tá? E aí a gente tem que ter, né, o resumo, tá aqui abstrato, mas na verdade, tá vendo? A tradução não é muito boa. Mas esse aqui é o resumo, aí a introdução, método, resultado e discussão, tá? Isso é e a referência. Isso é o básico. Vocês vão ver aqui que eles têm algumas outras subdivisões, mas esse é o estilo de cada revista. Então, tá, título. Rostos felinos desvendando a função social dos sinais faciais de gatos domésticos. Aqui eles também apresentam os destaques, então quais que são as informações que mais chamam a atenção. Aí vamos lá, os gatos podem produzir 276 sinais faciais, que podem ser distinguidos fisicamente, né, pela morfologia, durante as interações sociais com outros gatos. Aí eles destacam também que aproximadamente 83% desses sinais são exclusivos de interações sociais afiliativas ou não afiliativas. A gente vai entender um pouquinho isso melhor. Aí eles identificaram 8 movimentos musculares faciais específicos que são produzidos de forma diferente em interações sociais afiliativas e não afiliativas, e os resultados deles mostram que os sinais sociais dos gatos correspondem a diferentes funções sociais que provavelmente foram influenciadas pela domesticação, tá? Beleza. Para gente que trabalha com pesquisa, mas isso também fica de dica para vocês. O resumo, né, que está traduzido errado aqui, mas a gente traduz como resumo, ele serve como um filtro, um segundo filtro maior. Então, eu estou lá pesquisando e aí eu encontro um título interessante, mas eu quero saber se vale a pena ler, gastar tempo lendo sobre aquilo. E aí é pelo resumo que eu vou definir. Não, tudo bem, vale a pena, não vale a pena, tá? Então, o resumo, ele vai trazer as perguntas que direcionaram a esse estudo, porque a ciência, ela precisa ser bastante específica, porque existem vários fatores, né, envolvidos em, por exemplo, a nossa área que a gente está falando aqui, que é comportamento. Então, se eu não tiver uma pesquisa específica, fica muito difícil eu observar aquele comportamento e, se tiver uma pergunta, né, se eu não tiver uma pergunta específica, e determinar, porque qualquer coisa pode estar influenciando. Se eu tiver uma pergunta clara, eu consigo minimizar, controlar o número de influências e poder observar isso, tá? A influência que pode ter ou não. A gente vai ter resultado e conclusão também no resumo, tá? Então, vamos ler aqui. Então, ultimamente tem havido um interesse crescente nos estudos dos sinais faciais dos gatos, com a maior parte dessa pesquisa, né, ela se centra em sinais produzidos durante interações entre humanos e gatos, ou seja, isso é importante porque a gente, infelizmente, por mais estranho que possa parecer, a gente ainda não tem muitos resultados de comportamento de gato com gato, numa situação absolutamente social, normal, sem nenhum grande fator, como, por exemplo, dor, tá? Ou então como sendo interação entre outras espécies, a gente e gato. E aí essa pesquisa disponível sobre sinalização facial,
Entre gatos, né, intraespecífica, né, espécie dentro dos gatos, concentrou-se amplamente em interações sociais não afiliativas. No entanto, a transição para a sociabilidade, a socialização intraespecífica através da domesticação, pode ter resultado em uma maior dependência de sinais faciais afiliativos que auxiliam no vínculo social. Vamos agora, só para a gente entender, né, porque isso seria uma outra discussão, porque a gente vai entrar demais e aí, de novo, vai ficar muito pesado. Vamos entender como afiliativo, como sendo vínculos sociais, tá? Nosso estudo teve como objetivo documentar os vários sinais faciais que os gatos produzem, então agora está falando da pesquisa. Falou antes do que se sabe até hoje, que os estudos de comportamento felino são muito baseados na interação com pessoas e em situações como, por exemplo, de dor, que vão mudar muito a expressão facial. Agora, o estudo deles teve como objetivo documentar os vários sinais faciais que os gatos produzem durante essas interações afiliativas entre gatos e também as não afiliativas. Dada a estreita relação entre a forma física e a função social dos sinais faciais dos mamíferos, os autores pensaram, né, postularam essa hipótese de que os sinais faciais afiliativos e não afiliativos teriam diferenças notáveis na sua morfologia física. Ou seja, quando tem uma interação, aquela interação, se é uma interação positiva, negativa, de brincadeira, por exemplo, a expressão facial corresponde a essa interação. E aí eles observaram o comportamento de 53 gatos domésticos adultos, de pelo curto, né? Porque isso também faz diferença. Na hora que a gente vai avaliar um animal com pelo longo, talvez seja um pouco mais difícil de observar. Então, todos esses fatores que são ditos aqui, essas palavras que são colocadas aqui, elas têm uma função para a gente entender a validade desse estudo, tá? E aí foi num café de gatos, né? Que tem hoje em dia bastante comum, no Brasil tem alguns, né? Que eles normalmente visam aumentar a adoção dos gatos por afinidade. Então, você se deu bem com aquele gato, então a chance é maior de que dê certo aquela adoção. Lá nos Estados Unidos, isso também é importante, porque não foi no laboratório, ou seja, tem algumas variáveis, algumas influências no ambiente que talvez não sejam controláveis, não sejam percebidas e que possam influenciar. Num laboratório, né, que a gente faz numa universidade, que nada mais é do que um quarto. Um ambiente que a gente coloca câmera, ele já é mais controlado, não vai ter um monte de gente, um monte de cheiro, tá? E aí eles utilizaram um sistema de codificação de ação facial projetado para gatos. Como a gente está lendo em português agora, eu vou recomendar que depois vocês deem uma olhada no artigo em inglês para ver essas siglas, tá? Elas são importantes, esses termos. Sistema de codificação de ação facial, isso tem um nome específico, tá? Que não necessariamente está sendo traduzido certo aqui. Então, eles usando esse sistema, compararam a complexidade e a composição dos sinais faciais produzidos em contextos afiliativos e não afiliativos. Para medir a complexidade e a composição, eles examinaram o número e o tipo de movimentos musculares faciais, o famoso AU, tá? Eu uma vez participei de um workshop, agora esse ano, e eu perguntei para a autora de um artigo que usava o sistema de AUs em cachorros. E eu perguntei para ela, né, em animais, qual que é o debate? Porque em seres humanos é bastante questionável. Vocês já devem ter visto vídeo de criminalística
E aí, esses sinais de movimento AU2, eu não sei os números, tá? AU240, sei lá qual que é o número. E aí, a pessoa está mentindo. Esses não são validados cientificamente. Mas, enfim, a autora não me respondeu, fica a dúvida. Tá? Então, descobriram a composição, tá uma tradução aqui meio esquisita, mas enfim, vamos traduzir como composição. E não há complexidade, estava significativamente associada à função social. Então, não a complexidade, mas a composição estava associada à função social dos sinais faciais intraespecíficos, ou seja, entre gatos. Nossas descobertas, né, das autoras indicam que a domesticação provavelmente teve um impacto significativo no desenvolvimento dos repertórios de sinalização facial intraespecífica em gatos. Palavra-chave, isso daí é mais para os autores e para a revista, para achar mais fácil, isso daqui não importa na hora que a gente vai ler. A introdução, ela é um bom exercício científico de entendimento da área e do estudo. Mas agora a gente não vai ler todos os parágrafos, de novo, porque senão vai ficar muito pesado para vocês, tá? Para mim também, óbvio. Vou ficar falando aqui durante um tempão. Mas uma coisa que deve ter chamado a atenção de vocês é esse monte de palavra em azul aqui. Isso são as referências. E aí, no começo, para quem não está acostumado a ler texto científico, eu recomendo que ignore. Pula. Vai daqui, aí abre parênteses, pula o olho para fecha parênteses, continua. No final, você deve ler algumas dessas, voltar lá na referência e ver do que está falando. Não necessariamente ler cada uma dessas referências, mas ler o título para você ver se vale a pena dar uma lida mais a fundo ou não. Mas no começo, a leitura científica, ela não é das mais tranquilas da face da Terra. Então, vamos focar no texto aqui. Depois, no final, você leu tudo, aí você ficou curioso. Mas falaram lá que tinha estudado tal coisa e tá diferente. Aí você volta na parte do texto, vai na referência, clica que vai aparecer lá embaixo, tá? Mas, por enquanto, a introdução, como eu disse, ela vai localizar a gente, o que já foi estudado, o que já se sabe. E como eu falei para vocês, a introdução ela fala sobre isso, que não tem muitos estudos em gatos, exceto nessas interações com humanos ou interação como, por exemplo, dor. E esse tipo de pesquisa ela é muito importante para a gente poder entender as outras variações do que aquele comportamento está querendo dizer naquela situação. Mas primeiro a gente tem que ter um comportamento de base, tá? E aí, de base, os gatos numa situação tranquila, social, entre eles, sem ter dor, sem ter interferência de uma outra pessoa interagindo com eles, tá? E aí fala aqui, né, que os cães são domesticados, os gatos também, só que os gatos há bem menos tempo. Então, os estudos mostram que o processo de domesticação nos cães varia aí de 18 mil a 30 mil anos, nos gatos por volta de 12 mil anos. Então, isso tem interferência, não só a função, mas também o tempo. E isso vai interferir na própria estrutura social entre os gatos, tá? E aí, como eu falei para vocês, em geral, nas grandes revistas, a introdução é um bloco só. Nessa revista, eles diferenciam. Então, introdução 1.1, a introdução mais especificamente sobre a socialidade e a comunicação. E aí está falando da comunicação dos gatos, também fala de outras espécies, é interessante a gente entender. Falando sobre densidade populacional, os gatos que têm de vida livre, tá? Vários aqui, vários estudos. As interações, quais que são as interações, né? Então aqui fala, ó, as interações sociais intra-específicas, de novo, intra é dentro, específica é de espécie. Então, de gato para gato, são categorizadas em 4 contextos principais.
afiliativo, não afiliativo, cuidador e reprodutivo. As interações afiliativas geralmente envolvem alocação e, então a tradução aqui está errada, que auxiliam no gerenciamento de laços sociais. Como eu falei para vocês, a gente agora vai basicamente pensar em afiliativo como vínculo social. Aqui ele não conseguiu traduzir, então é um probleminha, mas quem já é da área já tem entendimento, mas é como eu falei para vocês. Boa parte do texto em português ele consegue traduzir bem, mas a gente precisa tomar cuidado com alguns termos específicos, tá? Mas para uma leitura geral, quando você está se acostumando, é válido. Então, tem essa interação de mãe e filho, tá? Deixa eu ver. Contato corporal, interação não afiliativa ocorre entre todas as faixas etárias, ou seja, ali a gente falou de mãe e filho, aqui pode ser de adulto e adulto, e são frequentemente o resultado de disputas territoriais, tá? Tanto em gatos de vida livre como em domésticos. Certo? Então, vínculo social, a definição é muito próxima da definição entre humanos, a definição também para cachorro, quem já está mais acostumado com literatura de cachorro. Aí falando, né, das evidências atuais, o que se tem, sinalização facial para comportamento agressivo, é o que já se tem estudado. E aqui agora chega numa parte importante. No entanto, os gatos domésticos apresentam maior tolerância social, né, em referência aos gatos que têm vida livre ou outros felinos que são selvagens, e envolvem-se em comportamentos mais afiliativos, ou seja, sociais, do que os selvagens, incluindo brincadeira, descanso, higiene e alojamento, certo? E tudo isso precisa ser considerado em estudos de felinos que ainda não tem muita pesquisa sobre isso, infelizmente. Agora a gente chega no que eu quero mais chamar a atenção para vocês, o estudo atual. Então, o objetivo do estudo foi documentar, certo? Então, eles olharam e falaram, olha, essa expressão estava acontecendo nessa situação. Sinais faciais produzidos nos gatos domésticos durante as interações sociais entre gatos, tá? Com a transição para níveis maiores de sociabilidade, e afiliação entre gatos, facilitada pela domesticação. Se for em gato, em cachorro, a gente sempre precisa entender que é uma interação facilitada pela domesticação, o que a gente não vai encontrar da mesma forma em lobos, por exemplo, em outros felinos selvagens. Então, a hipótese era de diferenças na forma física dos sinais sociais, de acordo com a interação social. Tá? Isso tudo a gente leu rapidamente lá no resumo. Tá? E aí, dando sequência a estudos anteriores, né, como eu falei para vocês, existem, o que eu falei para vocês, tá? Lá em cima, no resumo, estava só como sistema de codificação de ação facial. O termo é FAC, tá? No caso de gato, em 2017, foi determinado CAT-FAC, tá? Então, são ferramentas sistemáticas e padronizadas para estudos de sinais sociais humanos e não humanos. Como eu falei para vocês, existem debates da validade do uso, né? Porque cientificamente não é válido o uso de AU para determinar, por exemplo, se uma pessoa está mentindo ou não. Porque o uso do AU, tá vendo? O Ekman, que é bastante citado, cientificamente, o uso do AU e uma pessoa, um técnico que usa o AU e uma pessoa normal, ela acerta do mesmo tanto, não faz diferença. Ou seja, isso mostra pra gente que cientificamente não é válido, tá? Mas, como eu falei para vocês, eu não estudo sobre isso em animais, a autora não me respondeu, eu não posso discutir sobre isso.
A gente pode até pensar num próximo vídeo sobre isso, mas aí eu vou ter que estudar mesmo, tá? E aí fala dos outros estudos em outras espécies. E aí aqui a P1, a predição. O que eles pensaram? Então, os sinais faciais afiliativos, né? Como eu falei para vocês, a gente vai pensar em afiliativo como social. E não afiliativo normalmente está relacionado a território. Disputa de território. Então, esses sinais devem diferir em complexidade, ou seja, o número de AUs usadas para produzir um sinal facial. Ou seja, esses movimentos musculares combinados, eles vão ser diferentes e vai ter essa combinação. Os gatos domesticados apresentam uma organização social mais complexa e variável. Quando comparados aos selvagens, a complexidade comunicativa tem sido associada à complexidade social e permite comportamentos afiliativos como cooperação e reconciliação. Por essa razão, prevemos que os sinais sociais afiliativos devem ser mais complexos do que os sinais não afiliativos. A segunda ideia que eles tiveram foram sinais faciais afiliativos e não afiliativos devem diferir em composição, isso é, o que isso significa, né? Os tipos de AUs utilizados, os movimentos musculares, para produzir um sinal facial vão ser diferentes. Uma composição que a informação transmitida por cada tipo de sinal deve ser diferente. Certo? Então, aqui a gente tem os donos de animais de estimação, abrigos, descobertas, probabilidade. Tá, isso aqui tá dando continuidade. Daí aqui em métodos é onde a gente precisa tomar mais atenção, gastar mais energia, porque a gente precisa entender a validade. Então, aqui nesse vídeo específico, a gente está bem introdutório, a gente não vai esmiuçar muito. Em outro artigo a gente vai fazer isso, mas agora, como eu já tinha falado para vocês, lá no Abstract a gente já viu alguns aspectos que chamam a atenção, que são importantes da gente considerar. Que primeiro, não foi num lugar controlado, por mais que tenha sido controlado durante o experimento, não é o mesmo ambiente de um laboratório, quando a gente faz na universidade, tá? Tem valor isso? Tem, mas a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa também ver o quanto que os autores tomaram esse cuidado de, mesmo sendo um ambiente que era público, o quanto que eles conseguiram deixar aquele ambiente o mais livre de interferência, tá? Aqui, só para quem vai ler, né? Então esse Arrive aqui são diretrizes de bem-estar animal, de experimentação, de ética, que a gente precisa seguir, tá? De comportamento animal. O Arrive, se eu não estiver enganado, é para humanos também, tá? Então, só para vocês entenderem que tem e o processo, o protocolo, ele tem que ser aceito pelo departamento de ética, tá? Aí tá aqui uma foto bonitinha de como que é. Eles têm espaço interno, espaço externo e a interação entre os gatinhos, certo? Eu não vou, como eu disse, como isso aqui é bem inicial, a gente não vai esmiuçar cada pedaço, porque senão a gente não sai daqui e vai ficar com dor de cabeça além do mais. A codificação é importante a gente saber que várias pessoas codificaram, não foi só uma, porque se só uma codificar, por mais que a pessoa tenha muita técnica e muita boa vontade, ela tem um viés próprio. Todo mundo tem um viés. Isso não é consciente, isso é inconsciente. E aí, se ela errar, se esse viés ele causar um erro, por menor que seja, esse erro ele vai sendo amplificado. Então, quando a gente tem vários... 1, 2, 3 pesquisadores avaliando, codificando, a gente minimiza esse viés de cada um dos pesquisadores. Uma vez eu peguei um artigo que quem tinha feito o teste era com cachorro, mas quem fez o teste foi uma pessoa só. Então, imaginar que essa pessoa passou o dia inteiro e não cansou,
Isso aí já é bastante, já acende uma bandeira vermelha gigantesca. E aí teve uma concordância, olha só o que eu estava falando para vocês, foram mais de uma pessoa que avaliou e eles chegaram a uma concordância, os resultados eram parecidos em 70% dos casos. Então é uma boa concordância, tá? Poderia ser maior, mas a gente já aceita a partir de 70, tá? A análise dos dados, então, quando a gente tem aqui suplemento eletrônico, tem um link aqui mesmo, o link provavelmente deve estar lá embaixo, mas depois a gente procura, que tem outras informações que quem gosta, quem, por exemplo, vai fazer um estudo baseado nesse, vai precisar dessa informação suplementar, tá? Aí, análise de dado, realmente a estatística, isso daí também é muito pesado, comparação, tá? Enfim, agora a gente não vai ver isso agora, não. Os resultados, eu também não quero me ater nos resultados agora, porque a gente já viu lá no abstract superficial e na matéria também saiu, tá? Então, mas lembrando, eu não estou me aprofundando, não é porque na matéria já saiu, é porque o objetivo desse vídeo não é esse, o objetivo desse vídeo é bem introdutório, tá? Porque existem muitas matérias que falam não só errado, como às vezes o oposto do que foi dito, então a gente precisa tomar cuidado sim, a gente não pode, como profissional, se basear numa reportagem. Por isso que teve aquele vídeo lá no começo mostrando como encontrar o artigo, que é de onde a gente vai se basear, tá? E aí eles dão aqui as porcentagens, mas como a gente não vai se ater muito a isso, a gente vai direto para a discussão, eu só estou mostrando aqui. Então tem as tabelas, aí tem o código, né, daquele estudo que a gente já tinha visto, que eu falei para vocês na introdução, em 2017 e nos métodos também. Então já está tudo codificado, tem um nome, que nem a gente vê nos vídeos, né? AU100 e não sei quanto, AU5, aí tem todos esses códigos aqui. E a descrição, então, é o rotador do ouvido, quais que são os músculos, as partes do rosto que ficam alteradas, né? Porque também pode ser a pupila, não necessariamente só músculo. É claro que a pupila, né? Mas, enfim, quando a gente fala da dilatação da pupila, a gente não está falando dos músculos. Então, a frequência, então, o número de vezes que aconteceu, 399, 279. E dentro da observação, o quanto esses 399 significaram? Significaram que um pouco mais de 15% dos movimentos, tá? E aí vai aqui todos os movimentos. Aqui também tem uma outra tabela, mas aqui é mais estatístico, os testes de comparação, o quanto que era afiliativo e não afiliativo, lamber os lábios, né? A gente sabe bem que isso pode estar relacionado com estresse. E aí aqui a gente tem uma imagem, um esquema que eles fizeram, então uma ilustração dos AUs que tem uma probabilidade significativa maior de serem produzidas em B, contexto afiliativo, então isso aqui é um gato neutro. Então aqui é só um esquema de um gato neutro. Numa situação afiliativa, então ele apresenta a postura da orelha mudou, os pelos mudaram, o olho mudou, as fembríceas mudaram, tá? Os lábios também mudaram. E em contexto não afiliativo, ou seja, territorial, a gente tem aqui já a orelha diferente, e aí a gente não compara com B, a gente compara com A. É claro que cientificamente a gente pode comparar, mas no dia a dia a gente vai comparar. Esse gato relaxado, ele tá assim, e aí se ele tiver numa situação de territorialismo, ele vai estar assim. Orelha caída, a pupila diferente, lamber os lábios, as fembríceas, tá? Então, essas mudanças aqui e as setas, para quem tiver interesse, porque realmente esse estudo é bem detalhado, aí tem aqui dizendo quais que são essas setas azuis e verdes, tá? Pupila contraída, lábio limpo pela língua, desculpa. Ai, ai. E aí aqui vem a discussão.
Uma boa discussão, ela precisa discutir os resultados, os achados, discutir comparando com o que já se sabe na literatura, e também apontar as possíveis falhas e o que ficou faltando. Porque, como eu falei para vocês lá no comecinho, as perguntas, quando a gente está pensando num estudo, elas precisam ser muito específicas para a gente poder controlar o máximo possível do que pode interferir e poder ter uma chance maior de dizer, não, é isso mesmo que está relacionado, ou sim, não é isso. Então é óbvio que sempre vai faltar alguma coisa, algum contexto, por exemplo, nesse estudo que a gente está vendo. Tá? Então, o estudo atual teve um objetivo de examinar esses sinais faciais entre os gatos, né? Nessas interações sociais, como a domesticação facilitou a sociabilização entre os gatos. Aí eles previram, né, pensaram nessas duas hipóteses, nas duas premissas, diferenças na forma física dos sinais faciais com base na sua função social, ou seja, se são produzidos em contexto afiliativo ou não afiliativo. Avaliamos a forma física dos sinais faciais utilizando o número de AU e produzidos em cada sinal facial e a presença e ausência de diferentes AUs na premissa 2, na hipótese 2. A introdução, o primeiro parágrafo é assim, é um resumão mesmo. E aí eles observaram diferenças significativas na composição dos sinais faciais produzidos em contextos afiliativos e não afiliativos, apoiando a segunda hipótese. Identificamos 8 movimentos musculares faciais que diferem entre os contextos, sendo metade associada a movimentos auditivos, ou seja, das orelhas. Ou seja, quando a gente pensa em aplicar isso na prática, a gente pensa em orelha. Isso é muito importante porque daqui, relação de gato para gato, metade do que eles encontraram está associado a movimentos das orelhas. Durante as interações afiliativas, as orelhas são abduzidas e movidas para frente, enquanto nas interações territoriais, as orelhas são giradas e achatadas contra a cabeça. Fica aquele imagem que a gente viu. O movimento dos olhos, língua e bigode também diferem em cada contexto, como a gente viu na figura 2. A forma física dos sinais sociais interespecíficos pode ser atribuída a comportamentos mecanicamente eficazes, ou seja, a gente está falando de comportamento, comunicação, que é funcional. A forma física dos sinais faciais afiliativos, sociais, pode estar associada a movimentos de repouso, fechamento dos olhos, movimentos que facilitam o contato auditivo, tátil entre os membros da mesma espécie, né? Auditivo, orelha, tátil, bigode para frente. Em contraste, a forma física dos sinais faciais não afiliativos, os territoriais, poderiam estar associada à resposta protetora. Por que fala poderia? Porque precisa ser testado, porque esse estudo não é sobre comportamento territorialista. Então a gente fala que poderia, parece muito, mas precisa de um estudo específico para isso, para provar que essa postura é uma postura de proteção. O achatamento das orelhas e a constrição da pupila podem ser úteis durante encontros agonísticos, né? De agressão, de territorialista, uma vez que as orelhas e a retina são vulneráveis a dano. No entanto, esses movimentos musculares faciais também podem ocorrer quando a probabilidade de contato, luta corporal é baixa. Com o tempo, a forma física dos sinais intraespecíficos pode estar sujeita à ritualização filogenética, ou seja, com o tempo é uma ritualização. Existem, por exemplo, mostrar o dente. Na verdade, o que se teoriza é que, na verdade, o movimento de abrir a boca para morder, ou na intenção, na sinalização de morder, é que era o movimento inicial. Mas
acabou acontecendo uma ritualização onde, já que a boca está aberta e o dente ele também se mostrou eficiente, então mostrar o dente faz parte dessa ritualização. Mesmo que não haja uma intenção de morder, mas a comunicação fica clara. Durante a ritualização, comportamento mecanicamente eficaz são ritualizados em sinais comunicativos dentro de uma determinada espécie, né? Então, por exemplo, eu falei do dente, a gente mostra o dente muito frequentemente quando a gente está rindo. Então, né, será que cachorro aprende a não entender essa ritualização humana geneticamente ou é a partir do aprendizado? De não, o meu ser humano está mostrando os dentes, mas é porque ele está rindo. Foi numa situação positiva. E várias vezes aconteceu da mesma forma, ou seja, foi ritualizado como, tudo bem, se um humano mostra o dente, normalmente está associado a uma situação positiva. Mas se um cachorro mostra o dente, normalmente está associado a uma situação negativa, agonística. Um exemplo é o rosnado de lobos, né? Então, isso que eu expliquei para vocês, a ritualização. Então, tem abrir a boca, visualmente abre a boca, acaba involuntariamente mostrando o dente. No processo da evolução, houve um favorecimento de mostrar efetivamente o dente e o som do rosnado, tá? Pesquisas comparativas adicionais são necessárias para discernir como os repertórios de sinalização facial entre os gatos são obtidos. Então, de novo, a gente precisa entender que pesquisas são pontuais. Então, aqui eles deixam claro que os achados deles precisam de mais estudos para entender. Então, com lobo e cachorro, a gente entende muito bem esses rituais dos comportamentos ritualizados, né? Em gato, a gente precisa entender o processo de domesticação. Para eu poder entender, eu preciso comparar com outro gato mais próximo do nosso selvagem, mas que seja mais próximo dos nossos gatos domésticos. A forma física dos sinais faciais não afiliativos difere entre interações sociais, interespecíficas e interespecíficas. Um estudo anterior descobriu que certos sinais faciais de gatos não afiliativos podem indicar comportamento ofensivo ou defensivo durante encontros humanos. Isso já é bastante relatado, né? Então, isso não é nenhuma novidade. Isso aqui é uma introdução que ela está usando nesse parágrafo para confirmar alguns dos dados que elas encontraram. Sinais faciais ofensivos incluem rotação de orelha, aí esse código, constricção da pupila e elevação, de novo aqui, tá? Não é construção, constricção, traduziu errado. Mas pelo bom senso a gente sabe que não é construção da pupila, é constricção e elevação da pálpebra superior. Enquanto sinais defensivos podem envolver achatamento de orelha, dilatação da pupila, alongamento da boca e exibindo as fileiras de dente superior e inferior. Aí agora, o que elas acharam, mais especificamente? Observamos 3 desses movimentos em sinais faciais interespecíficos não afiliativos. Ou seja, 3 desses movimentos quando os gatos estavam num comportamento mais territorialista. Os restantes movimentos não diferiram significativamente entre os contextos sociais e territoriais. Uma explicação... Então, agora vem, né? Isso é discussão. Uma explicação para essas diferenças observadas é que os gatos usam repertórios de sinalização facial modificados quando interagem com humanos. Sim, é bem provável, como eu falei. Então, o que mostrar o dente entre os humanos significa? O que mostrar o dente entre os cachorros significa? Tudo isso a gente precisa ter em mente para poder interpretar esses resultados, não só pensar numa pesquisa, mas interpretar quando a gente está lendo um artigo, que é o objetivo desse nosso vídeo, tá? Peraí. O apoio dessa ideia vem de trabalhos anteriores sobre vocalização de gato. Os gatos vocalizam com mais frequência para os humanos do que para outros gatos, e suas vocalizações são mais altas quando são para humanos. Em nosso estudo atual, né, nesse estudo, consideramos 29 movimentos musculares faciais, mas observamos apenas 26, ou seja, 3 não foram identificados.
Os movimentos não observados incluem levantar o queixo, franzir os lábios e mostrar a terceira pálpebra. É possível que esses movimentos musculares faciais não sejam utilizados durante interações entre gatos ou que sejam difíceis de identificar. Como eu falei, é uma aparência sutil, mas principalmente porque era um ambiente não muito difícil de controlar. Quando é num ambiente de laboratório, a gente consegue ter câmeras em vários ângulos e uma qualidade melhor para, inclusive, observar essa aparência sutil. Mas aí depois a gente discute em outro artigo, estudar gato fora do ambiente dele é muito difícil. Então, você esperar que o gato tenha um comportamento natural, que é o objetivo desse artigo, num laboratório, é bem difícil, tá? Estudos anteriores encontraram problemas de amostragem semelhantes com esses movimentos musculares, então aqui corroborando, né? O artigo que tinha definido vários desses AUs também teve dificuldade. Embora a nossa segunda hipótese tenha sido apoiada, a nossa primeira hipótese não foi. Não houve diferenças significativas na complexidade dos sinais sociais produzidos em contextos sociais e territoriais. Em comparação com outros mamíferos, os gatos têm mobilidade facial limitada. Limitações na mobilidade facial podem limitar a complexidade dos sinais faciais, independente do contexto. No entanto, o número médio de AUs, esses movimentos musculares encontrados em sinais faciais de gatos domésticos, uma média de 3,9, é consistente com primatas, que exibem maior mobilidade facial. Então, assim, o fato de ter músculos mais ou menos flexíveis, estruturas móveis no rosto, nesse estudo aqui, a princípio, não parece ter uma correlação com a complexidade, tá? Ou seja, a função, mesmo sendo flexível ou mais ou menos flexível, existe uma função de comunicação nesses movimentos que ela parece ser mais limitada do que a função física de mastigação, de movimento da cabeça, tá? Uma explicação alternativa é a complexidade dos sinais faciais dos gatos domésticos ser mais intimamente ligada à organização social do que ao contexto. Esses estudos anteriores com primatas relacionaram a complexidade dos sinais faciais ao tamanho do grupo, com grupos maiores produzindo sinais mais complexos. Sim, isso também faz sentido, né? Então, gatos evolutivamente vivem em uma organização social mais limitada, e aí eles viram em primatas que talvez isso seja a explicação dessa movimentação facial também mais limitada. Quando grupos maiores em primatas de indivíduos interagem, eles se envolvem em uma ampla gama de comportamentos sociais e territoriais, tá? Isso falando de primata. Consequentemente, pode haver semelhança na complexidade, sinalização facial em cada contexto. Esse também pode ser o caso dos gatos domésticos, o que varia em tamanho e organização. Aí aqui fala, né, que o lounge abriga de 20 a 30, o que é bastante, que permanecem consistentes em número ao longo do nosso estudo, né, permaneceram. Quando comparados com populações menores de gato, como famílias com vários gatos ou colônias de vida livre, a variação na complexidade da sinalização facial pode ser observada em nossa amostra atual. Então, isso também é uma questão que a gente precisa levar em conta. É possível que os nossos gatos que vivam com 1, 2, 5 gatos em casa não apresentem toda essa diversidade que esses gatos que vivem aí em até 30 apresentaram. Ao longo do nosso estudo, novos gatos foram introduzidos e outros foram adotados, impactando na composição do grupo. Como eu falei, é um estudo aberto, então isso também é uma questão que deve ser avaliada e que eles estão discutindo aqui.
Mudanças na composição do grupo social podem levar a variações na complexidade da sinalização facial. Mais pesquisas são necessárias, então, assim, isso não é algo que denigra a qualidade. Desculpa, denigra não pode falar, desculpa. Não é algo que levante um grande questionamento sobre a qualidade desse estudo, mas é algo que precisa ser analisado e é o que a gente está pensando aqui, tá? Aplicar no nosso dia a dia, a gente precisa pensar sobre quantos gatos tem. E aí eles falam que mais pesquisas são necessárias para explorar a ligação entre o tamanho do grupo, a composição do grupo, complexidade da sinalização facial dos gatos, tá? E aí vai discutindo um pouco mais do que mais precisa ser analisado, né, em outras interações, de brincadeira, que poderiam oferecer, então, por exemplo, um estudo que tenha brincadeira, pode estudar, pode entender melhor essa complexidade das expressões faciais dos gatos, tá? Em conjunto, interespecíficos, aqui eu acho que já tá. E aí as limitações, então é sempre importante a gente ler as limitações. Então, nossos resultados, né, desse estudo forneceram uma visão melhor sobre as habilidades de sinalização facial e dos gatos. Há 4 limitações no estudo. Primeiro, focamos em uma única população de gatos de resgate alojado num café. Embora o número de gatos permanecesse consistente, a composição do grupo não era estável. Para confirmar se as nossas descobertas se aplicam a todos os gatos domésticos, são necessárias pesquisas futuras com famílias estáveis, com vários gatos. Normalmente, né, gato que vive em casa também, né, na nossa população mais frequente, que são aí grupos de 2, mas aqui a gente está falando de interação entre gatos, então de 2 a 5 gatos que residem em outros abrigos e populações em liberdade. Em segundo lugar, nosso estudo se concentrou nos repertórios de sinalização facial de uma espécie de felino. Para entender melhor a ligação entre a sinalização social e domesticação, tem que examinar os sinais faciais dos parentes vivos mais próximos do gato, como eu falei para vocês. Então, aqui eles citam várias espécies mais próximas. O desenvolvimento desses FAQs, né, aqueles números que a gente viu dos AUs, para espécies de gatos selvagens seria benéfico para a condução dessa pesquisa futura, mas ainda não existe. Terceiro, não foi possível incluir variáveis demográficas adicionais, como idade exata, composição genética da raça e parentesco em nosso estudo. E tudo isso vai afetar, sim. O café é uma organização sem fins lucrativos que resgata gatos e aí não é possível discernir. Embora tenhamos nos concentrado no comportamento de adultos de pelo curto, ou seja, com mais de 1 ano, pesquisas futuras são necessárias para confirmar o impacto dos outros fatores demográficos, tá? Em quarto e último lugar, não conseguimos acompanhar os prazos de adoção dos gatos incluídos no nosso estudo. Como fizemos uso de amostragem oportunista, ou seja, era o que tinha lá, a duração do abrigo teria sido útil para identificar diferenças nas oportunidades de registro. Acompanhar os cronogramas de adoção também teria sido útil para discernir a estabilidade do grupo e organização social, tá? Então, esse último parágrafo, né, aqui das limitações, é importante para a gente entender olha, os resultados são interessantes, mas ainda precisa de mais pesquisa. E aí, né, em que momento, em que situação que foi feita. Concluindo, processo de domesticação, que coisa que eu estou colocando um fio aí, domesticação levou a uma maior variedade de interações sociais entre os gatos. Os gatos domésticos frequentemente se envolvem em interações territoriais.
mas também apresentam numerosos comportamentos sociais que são cruciais para a gestão de laços sociais. O objetivo do nosso estudo foi documentar os vários tipos de sinais faciais produzidos por gatos domesticados durante a interação afiliativa e não afiliativa com membros da mesma espécie. Como a forma física dos sinais faciais é frequentemente moldada pela sua função social nos mamíferos, previmos que os sinais faciais afiliativos iriam se diferenciar em complexidade e composição em comparação com sinais faciais não afiliativos. Descobrimos que a composição, mas não a complexidade, a composição estava significativamente associada à função da sinalização social entre os gatos. As descobertas indicam que a domesticação provavelmente teve um impacto significativo no desenvolvimento dos repertórios de sinalização facial afiliativa em gatos. É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Eu fiquei sem aparecer enquanto a gente lia o texto, mas a gente vai ajustando. Eu queria começar, para a gente já começar a interagir, vocês perderem o medo de lerem artigos científicos e a gente poder avaliar se aquele dado é importante, se a gente já pode usar na prática ou não. A gente vê os lados positivos e negativos e a gente tem esse espaço de discussão aqui, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Como eu falei, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve, curte, compartilha e se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque como eu tenho doutorado, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu adoraria fazer vídeo todo dia, mas às vezes o doutorado ele toma muito do meu tempo, da minha energia, e eu acabo não conseguindo. E aí vamos incentivar esse tipo de projeto, que eu estou sozinha, e para eu continuar oferecendo esse projeto para vocês de graça, tá? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!